O Meshhead vai se tornar um policial. Ele faz isso para proteger todos os cidadãos? Não. Ele faz isso para aprender todas as técnicas e depois usar elas para praticar o mal e sair impune de tudo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, o caso de hoje tem muitos detalhes, tá? Então o vídeo talvez fique um pouquinho comprido, já pega um cafezinho aí para acompanhar esse caso que é um absurdo mesmo e aconteceu na Índia. Eu também vou informar vocês que foi bem complicado aqui de pesquisar esse caso, então por esse motivo, em algumas partes eu vou acabar trazendo as duas informações que estão diferentes na internet para que não aconteça nenhum erro no roteiro que eu trouxe para vocês hoje. Bom, então hoje eu vou contar a história de Umesh Reddy. Ele foi registrado como B.A. Reddy, nasceu em maio de 1973 ou 1969, em Basapanamalig, na Índia. O Umesh tinha 3 irmãos e uma irmã, e eles viviam numa casa bem simples, porque a família era realmente extremamente pobre. A mãe dele era uma pessoa muito amável, os vizinhos e colegas contam que ela estava sempre conversando com alguém, sempre fazendo amizade, mas o pai dele já era totalmente o contrário. Ele era uma pessoa, um homem muito brabo, muito complicado, arranjava briga com qualquer um e também ele tinha um problema com a bebida. E o Umesh, ele ia para a escola, só que ele vivia isolado lá também porque ele não tinha amigos, tá? E desde pequeno, desde muito novo, ele já começou as suas atividades criminais. Bom, ele roubava canetas, cadernos, material escolar das crianças da escola, mas ele não fazia isso porque ele não tinha caderno e caneta, porque ele queria para estudar. Ele fazia isso só para praticar o mal mesmo. Ele costumava roubar as coisas e ficava observando de longe a pessoa, né, que foi roubada estar ali procurando desesperadamente por aquele item. E assim que ele começa a crescer, ele começa a roubar coisas dos adultos também. Naquela área, que era uma área rural, muitas das pessoas amarravam as cabras do lado de fora da casa. Então, durante a noite, ia lá, roubava a cabra e vendia a carne depois. Bom, e é muito importante falar também que essa área aqui que nós estamos falando da Índia, naquela época, era uma área de extrema pobreza mesmo. Então, para uma pessoa, né, perder assim uma cabra ou qualquer coisa que seja um valor mínimo assim, né, em dinheiro, seria algo realmente muito grave, não só para aquela pessoa, mas para a família inteira, porque isso significava que a família praticamente não ia ter o que comer. Bom, e assim que foi aumentando o número de roubos ali no vilarejo, as pessoas já começaram a desconfiar do Umesh. E quando eles foram procurar por ele, né, para perguntar das coisas roubadas, ele já tinha desaparecido, porque o Umesh, assim que ele percebeu que as pessoas tinham descoberto ou estavam desconfiando que ele era a pessoa que estava roubando, ele já saiu da cidade. Então, na outra cidade, ele começa ali o seu treinamento para se tornar um policial. E em 1995, ele entra para o CRPF, que é um departamento da polícia lá da Índia. E enquanto ele está lá trabalhando como policial, ele é colocado por um período de tempo para fazer a segurança da casa de um comandante. Só que nesse trabalho aí, ele acaba forçando a ter relações íntimas com a filha do comandante. Bom, o comandante então descobre tudo aquilo ali e prende ele. Só que ele não vai ficar muito tempo preso não, porque ele consegue fugir lá do presídio. E essa vai ser a primeira fuga dele, tá? De muitas que virão. Depois disso, então, ele foi para Chitradurga e a polícia fala que naquela época eles não tinham um sistema digital, então a comunicação entre a delegacia e a outra era feita por rádio ou telefone. É importante saber disso porque dizem que ele era tão inteligente que ele usou dessas falhas do sistema para se dar bem. Então, quando ele chegou lá em Chitradurga, ninguém sabia que ele era o policial que tinha forçado uma relação íntima com a filha do comandante. E em setembro de 1996, o Umesh trabalha em outro departamento da polícia de lá. Ele entra para a Força Armada
do distrito, que, pelo que eu entendi, é como se fosse a polícia militar do Brasil, tá? Mais ou menos isso. Então, lá em Chitradurga, ele continua sendo um policial. Ele morava em uma espécie de alojamento lá da polícia. Os colegas contam que ele não tinha amigos, ele sempre ficava sozinho e ele sempre trancava o quarto dele, nunca chamava ninguém para ir no quarto e também não entrava no quarto das outras pessoas. E agora eu vou contar para vocês alguns dos casos que o Mesh é considerado um suspeito, tá? O principal suspeito desses casos aqui, na verdade. Só que levem em conta que o número de casos é muito maior, tá? Porque os que eu vou contar para vocês agora são alguns dos casos que foram registrados. No dia 13 de novembro de 1996, uma mulher chamada Dívia, ela desce do ônibus às 10h45 da manhã e vai então caminhar por uma estrada na área rural, então uma estrada que tinha mato só do lado dela. Ela caminha por essa estrada por aproximadamente 2 minutos somente, então do nada o Mesh sai ali do meio do mato e vai em cima dela. A primeira coisa que ele faz, que era o método que ele sempre usava, é colocar a mão na boca, né, dela, para evitar que ela gritasse. Outra coisa que ele vai fazer com ela, que ele vai fazer com outras mulheres também, é colocar ela no chão, né, e começa a rasgar a roupa da mulher. Só que ela começa a resistir, a Dívia realmente entra ali em uma luta corporal com ele ali no chão. E talvez por esse motivo ele desistiu então de fazer o que ele queria, porque ele queria realmente forçar uma relação íntima com ela, e ele acaba então só puxando as joias que ela estava usando, e aliás o brinco ele não tirou, tá, a tarraxinha, ele só puxou aqui o brinco, né, o que rasga, deve ser uma dor horrível, e também naquela luta ali ele machucou realmente muito ela. Bom, a Dívia, mesmo ali sem as roupas, ela vai, começa a correr ali no vilarejo e pede realmente ajuda dos vizinhos, e os vizinhos chamam a polícia. O policial que atendeu esse caso aqui disse que ficou muito chocado, porque quando ele chegou ali na cena, a Dívia estava no chão, toda, né, sem roupa nenhuma, muito, mas muito machucada. E ela chorava muito e as pessoas, os vizinhos, estavam só olhando para ela. Quer dizer, ninguém colocou a roupa nessa mulher, mas enfim, né? Então esse policial conta que a primeira coisa que ele fez foi, claro, né, colocar algumas roupas nela e puxar ela e colocar ela na sombra também, porque tinha muito sol e tal. Então chamou ela, né, para dar a queixa. Bom, a Dívia, ela não quis dar a queixa ali do fato de que o Mesh tentou, né, forçar uma relação íntima com ela, não. Ao contrário, ela pediu para a polícia para registrar o caso como roubo e como se ele tivesse roubado as coisas na casa dela enquanto ela não estava em casa. Ou seja, ela não queria que estivesse ali no registro que ele chegou a encostar a mão nela. É aquela questão da honra, né? Bom, nós vamos falar mais sobre o assunto no final do vídeo, tá? Assiste o vídeo até o final. Mas então a polícia começa a investigar e não consegue encontrar nenhuma pista de quem fez isso com ela. Bom, poucos dias depois, nesse mesmo vilarejo aí, vai acontecer mais um caso. No dia 4 de dezembro de 1996, uma mulher chamada Gita, ela vai estar trabalhando e depois do trabalho dela, o pai dela vai buscar ela no trabalho para levar para casa. Uma coisa que o pai sempre fazia ali para estar protegendo a filha. Então, nesse dia, os dois vão retornando para casa, já era noite, e eles acabam parando numa farmácia. Quando eles param nessa farmácia, o pai fala para ela, não, vai na frente, minha filha, que eu já vou aqui, né, vou comprar o restante das coisas e já me encontro com você no meio do caminho. E a Gita realmente vai sozinha por uma estrada de terra, em uma área rural. A estrada estava muito escura, porque tinham poucos postes ali, né, com iluminação e tal, e ela vai andando e ela vê o Mesh vindo do lado oposto da estrada. O Mesh passa pela Gita e ela continua, né, caminhando, só que ela fica meio desconfiada e ela consegue ver, né, que ele está voltando e começou a seguir ela também. Assim que ela percebe que ele está seguindo ela começa a correr. E quando ela começa a correr, ele começa a correr atrás dela também, até que ele vai por trás e pega no cabelo dela. Mesma coisa, tá? Dessa vez ele não coloca a mão aqui na boca, ele coloca direto os dedos aqui na traqueia
para evitar que ela grite e já arrasta ela para o chão, começa a tentar a rasgar as roupas dela. Só que a Gita também começa a tentar resistir ali. E uma das coisas que ela vai fazer, ela vai tentar puxar o cabelo dele. Nessa dela tentar puxar o cabelo dele, o boné cai, né? Ele tava com boné e tal. Bom, ela vê então, né, o rosto dele e ali ela começa a lutar também, tá? Ela luta muito com ele, tenta resistir ali porque ela vê que ele tá tentando rasgar as roupas, o que que vai acontecer? E nisso ela consegue escutar o pai dela vindo nessa estrada. Então assim que ela percebe que o pai tá vindo, ela consegue reunir todas as forças que ela tem e se afastar um pouco dele e começa a gritar pelo pai. O pai então vem correndo, pega umas pedras no chão e começa a atacar no Mesh. O Mesh sai da cena e foge e a Gita também sobrevive. Só que depois daquele ataque ali, ela e o pai dela e toda a família dela, eles decidem não dar queixa, tá? Eles não falam nada para a polícia. E essa questão aqui vai facilitar ainda mais ali para o Mesh, infelizmente, porque somente 2 dias depois desse ataque que ele fez na Gita, ele vai fazer de novo. No dia 6 de dezembro de 1996, ali praticamente no mesmo local, tá? Só alguns metros de distância, ele vai se encontrar com uma outra mulher. Dessa vez vai ser uma menina de 17 anos, chamada Pallavi. A Pallavi saiu às 18 horas aproximadamente de casa e ela foi numa fábrica de milho e estava voltando para casa. Isso tudo era muito perto ali da onde a família dela morava, tá? Nessa volta ali, então, ela se encontra, infelizmente, com um Mesh. Assim que o Mesh vê, então, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele vai, tampa a boca, puxa ela para o canto, rasga as roupas e dessa vez ele realmente ali força uma relação íntima com ela. E nessa ali também ele acaba segurando ainda mais na boca, no nariz, até ela parar de respirar. E a Pallavi realmente perde a vida. A Pallavi tinha 17 anos de idade somente. Bom, depois de ele fazer isso, ele vai pegar a Pallavi já sem vida e vai transferir ela, tirar daquele mato ali que ela estava e vai levar ela para uma casa que estava em construção. Ele sai e vai para o encontro da polícia. Estava tendo lá um evento esportivo da polícia e ele tinha que ir lá trabalhar. Então ele chegou lá aproximadamente 19h30, o evento já tinha acabado nesse horário. E ele vai então arrumar ali as mesas, né, arrumar as coisas. E os colegas percebem que ele está com um machucado acima do olho. Ainda pergunta para ele, né, como é que você machucou isso aí, o Mesh? Tá feio o negócio e tal? E ele fala, não, eu estava movendo as mesas ali e eu acho que uma mesa bateu aqui e foi assim que eu machuquei. A gente já sabe como é que foi feito, né? A coitada da Pallavi, então, ela tentou realmente resistir. Infelizmente, ela não teve nenhuma chance. Mas então, nessa mesma noite, né, ele deve ter ido para casa, dormir tranquilamente, mas a família da Pallavi, claro que não, né, estava ali já preocupada onde que está ela, que não voltou para o jantar. A família, amigos e vizinhos ali também saíram para procurar por ela na região, só que ela não estava ali perto da casa, né, porque lembra que ele colocou dentro da casa em construção. E realmente ninguém conseguiu encontrar ela. No dia seguinte, dia 7, a família e os amigos e os vizinhos continuam procurando, mas não encontram nada. O Mesh, ele vai lá na casa em construção e pega a Pallavi, que estava sem vida, e decide colocar ela novamente lá no terreno baldio, onde ele fez tudo com ela. Então ele deixa ela lá, abandona e vai embora. Bom, na noite do dia 7, a família da Pallavi realmente vai na delegacia e registra que ela está desaparecida. Então a polícia só vai entrar nesse caso na noite do dia 7. E então a polícia começa a tentar procurar por ela ali, né, na região, não encontra, mas no dia seguinte, no dia 8 de dezembro de 1996, a polícia realmente encontra a Pallavi sem vida lá no terreno baldio. Esses policiais que atenderam essa ocorrência também falaram que a cena era terrível, porque a Pallavi estava extremamente machucada, muito mesmo. Tinha sinais claros ali de que alguém tinha forçado relações com ela. E a polícia ficou em dúvida, porque os machucados eram tantos que eles achavam que de repente não tinha sido só uma pessoa, mas mais pessoas fizeram isso com ela. Bom, eles também analisando a cena ali, eles encontraram as roupas rasgadas dela que estavam ali perto dela, tá? Mas ela estava
sem roupa nenhuma no chão. E nessas roupas que eram dela, eles encontraram sêmen ali nas roupas. Só que isso aqui nunca foi analisado. Aliás, esse caso aqui vai ser um erro atrás do outro, tá? Da polícia, das primeiras, pelo menos, que vão investigar o caso. Bom, tinham aquele material ali, nunca foi analisado. Outra coisa, foi feito um exame ali na palavra, é claro, e a causa da morte realmente foi asfixia. Tinha muitas mordidas nela também, mas eu acredito que não foram tiradas nenhumas fotos, tá? Não acredito que tenha tido algum tipo de registro aqui, por causa do julgamento que vai ter depois. Além disso também, os pais da Pallavi passaram as informações para a polícia de que ela estava usando algumas joias que não estavam com ela ali, né? Ou seja, né, o Mesh roubou essas joias dela também. E uma das joias eram umas tornozeleiras que ela tinha, e essas tornozeleiras vão ajudar muito na investigação da polícia, porque quando os pais da Pallavi mandaram fazer essas tornozeleiras aí, eles mandaram fazer tornozeleiras idênticas para a irmã mais nova da Pallavi também. Então a polícia pede, né, essas tornozeleiras para ali ter uma comparação, para conseguir, né, ver o que eles estavam procurando. E nas tornozeleiras tinha algo escrito A1. Eles estavam então procurando por outra tornozeleira idêntica à da irmã que ainda estava lá viva, né? Bom, só que mesmo assim a polícia não conseguia encontrar pista nenhuma, e esse caso aqui, ele foi anunciado lá na mídia, né? Saiu na capa dos principais jornais de lá. Então essa notícia ali acabou, né, viralizando, não sei se é assim que eu posso falar, e depois de um mês ali de investigação, a polícia recebe uma carta anônima falando que os culpados de terem feito aquilo eram 5 filhos de homens muito ricos ali da região. E o conteúdo dessa carta anônima também saiu nos jornais, o que fez começar ali, iniciar um protesto muito grande por lá. Todas as pessoas pediam, claro, que a polícia investigasse esse caso o mais rápido possível e que ninguém protegesse filho de pessoa rica nenhuma. Bom, continuando aqui na história, lembra da Guetta que tinha sido atacada 2 dias antes, mas que sobreviveu? Bom, ela deu uma reviravolta na vida dela também. Porque depois desse pesadelo ali que ela passou, ela decidiu entrar para a polícia feminina também. Ela entrou para o mesmo departamento que o Mesh trabalhava, que era tipo polícia militar, como se fosse assim, tá? Então ela virou uma policial, mas lembrando que ela não sabia que o Mesh era policial. Então em janeiro de 1997, um mês depois de tudo o que ela passou, ia ter um ensaio ali para o Dia da República, sabe aquela coisa de banda e tal? Então, no dia 22 de janeiro de 1997, ela estava lá no ensaio com as pessoas, não sei se eu posso falar que é do departamento dela ou se é da tropa dela, e também tinham 4 homens que eram da outra tropa. Entre esses 4 homens estava o Mesh. Esses 4 vieram somente para arrumar ali as coisas do ensaio, enquanto as outras pessoas estavam realmente ali ensaiando para o desfile. Então a Guetta está ali no meio e ela vê que um dos 4 homens é o homem que atacou ela. Então ela reconhece ele ali naquele momento, só que ela decide não falar nada para os supervisores dela, porque como ela descobriu realmente que ele era um policial ali naquele dia, ela pensou que de repente ele teria regalias ou algo parecido, e se ela desse uma denúncia, aquilo ali ia tudo voltar para ela. Vocês sabem, né, do que a gente está falando aqui, né? Muito complicado, tá? Muito complicado mesmo. Bom, ela conta tudo somente pro pai dela, e essa fofoca ali, ela meio que corre no vilarejo. Então a polícia estava investigando quem tirou a vida da Pallavi, lembra? E no meio dessa investigação ali, eles descobriram que a filha de um leiteiro tinha sido também atacada, mas sobreviveu 2 dias antes de tudo ter acontecido com a Pallavi. Eles não sabiam que era a Guetta ainda, tá? Eles vão atrás dos leiteiros ali da região e conseguem descobrir quem que é a filha, conseguem realmente achar a Guetta. E ela conta para a polícia também que ela tinha visto o Mesh depois dele ter atacado ela, e que ele era um policial e que ele estava lá no ensaio do desfile. Então a polícia bola um plano ali, leva ela para uma casa do governo lá e deixa ela sentada na frente de uma janela dentro dessa casa, meio no escurinho, cortina, aquela coisa toda,
para que ela não entre, né, assim, frente a frente com ele. E a polícia então chama os 4 policiais que estavam lá arrumando as coisas para o ensaio, né, do desfile. Bom, chegam os 3, a polícia fala, arruma aí o terreno, começa a limpar, varrer, tirar umas pedras da casa. Lembrando, a Guetta tá lá dentro, então os policiais estão lá fora arrumando as coisas no quintal. O Mesh chega atrasado nesse dia, tá, no trabalho, mas ele chega depois e os policiais contam que a Guetta estava olhando os 3 que estavam ali, né, e ela falou já, olha, não é nenhum desses 3 aqui não. Quando o Mesh chegou, ela já falou de cara, é ele, mas eles precisavam também que ela desse, assim, essa declaração formalmente lá na delegacia. Então, no dia seguinte, a polícia leva o Mesh para a delegacia e traz a Guetta também. E de frente a frente, a Guetta fala, foi ele, foi esse homem aí que me atacou. Só que o Mesh, nesse dia, como ele era um homem muito esperto, muito inteligente, ele começa a falar para a polícia que não, que ele é inocente e que a Guetta é namorada dele. É namorada dele e ela estava brava com ele, então por isso que ela estava ali tentando se vingar dele e inventou toda essa história para a polícia. Bom, a polícia começa a meio que duvidar realmente da Guetta, mas a Guetta é muito mais esperta do que o Mesh. E ela falou então, tá, eu sou sua namorada? Então fala para a polícia qual que é o meu nome. Aí ele ficou todo nervoso, porque ele não sabia responder, ele não sabia o nome dela. E nesse momento a polícia viu que realmente ela estava falando a verdade e que ele era realmente o homem que atacou ela. Então aqui ele foi preso e ele confessa que ele machucou a Guetta somente. A polícia vai lá no quarto dele, no alojamento, para procurar pelas joias da Pallavi, porque se eles encontrassem a tornozeleira da Pallavi nas coisas dele, a polícia poderia provar que foi ele que tirou a vida dela. Mas quando eles chegaram nesse quarto aí, eles ficaram realmente muito chocados, porque lá realmente eles encontraram muitas joias ali femininas, nenhuma coisa da Pallavi, infelizmente, tá? As tornozeleiras não foram encontradas nesse quarto, mas também tinha uma coisa muito esquisita. A polícia encontrou uma mala cheia de roupas íntimas, cheia mesmo, calcinha, sutiã, todas essas coisas. Agora entra uma coisa que é uma falha da justiça, né? Infelizmente. Bom, ele estava preso e ele estava sendo acusado somente de machucar a Guetta. E por esse motivo, nesses casos aqui, como não é considerado um caso muito grave, ele foi acusado somente de afronta à sociedade. E nesse tipo de caso, ele pode pagar uma fiança e aguardar o julgamento em liberdade. E foi isso que ele fez. Ele pagou a fiança, só que ele não ficou ali naquela cidade. Ele tratou de sair rapidinho dali. Então, depois de libertado, ele sai de Chitradurga e vai para Bangalore. E em Bangalore, ninguém conhecia ele. Lembra da falha da polícia daquela época, né? Não tinha comunicação entre as delegacias. Então, lá, ele se sentiu livre para continuar suas atividades. E no dia 14 de junho de 1997, ele bate na porta da casa de uma mulher chamada Sandia. Ela abre a porta e ele força, entra, faz a mesma coisa, tá? Segura para ela não gritar, machuca, rasga as roupas e força a ter uma relação íntima com ela. E nesse dia ele trouxe também com ele a corrente da bicicleta, sabe? E com isso ele usou aqui para segurar, né, e para fazer com que ela desmaiasse. Ele vai nos pertences da casa e tudo que tem de valor ele tira e foge do local. Mas a Sandia, mesmo extremamente machucada, ela sobrevive. E 4 dias somente depois, ele vai atuar novamente, no dia 18 de junho de 1997. Ele vai na casa de Vina, que estava sozinha em casa, como todas as mulheres, tá? Elas estão sempre sozinhas em casa. Mesma coisa, bate na porta, inventa uma desculpa ali, então força a entrada, machuca, rasga a roupa, aquilo tudo, joga no chão e tenta tirar o ar dela, mas a Vina também sobrevive ao ataque, só que ela não registrou o caso como ele ter forçado ali a relação, não, tá? Ela só quis registrar esse caso como roubo. E alguns dias depois, somente no dia 24 de junho de 1997, nessa mesma região, ele vai na casa de uma outra mulher. Essa mulher aqui, a gente não tem o nome dela, tá? Porque ela não registrou queixa nenhuma. E aconteceu a mesma coisa, só que de alguma forma, essa mulher, ela consegue
consegue gritar. E quando ela começa a gritar, os vizinhos escutam, correm e conseguem capturar ele. Chamam a polícia e levam ele para a delegacia. Ele deu um nome falso para a polícia, acredito que ele não carregava nenhum documento, tá? Ele fingiu que não falava a língua também deles. A polícia continua interrogando e passa de um ponto que eles começam a realmente dar porrada nele, porque isso acontece muito na Índia, tá? Os interrogatórios são feitos ali à base da porrada mesmo. E quando eles começam a fazer isso, ele começa a falar. Ele assume ter roubado a casa de algumas mulheres ali da região e ele acaba também revelando onde ele estava morando e leva a polícia até a casa dele. Lá, a polícia encontra muitos pertences de valor, de ouro e prata, tudo provavelmente coisas que ele roubou, tá? Das suas vítimas, e também encontraram muitas roupas íntimas femininas novamente. E lembrando que essa aqui é a segunda casa que ele morou que a polícia vai investigar. Então, da primeira vez, eles pegaram todas as roupas femininas, é claro, ficou com a polícia isso, né? Então, daquele ponto até aqui, não se passaram muitos meses não, mas ele conseguiu já acumular malas e malas de roupas íntimas femininas. A polícia encontrou os pertences que ele roubou da casa da Vina e também os pertences da Sandia. As duas também foram chamadas para reconhecer ele e elas falaram, foi ele que fez isso com a gente. Agora, outra falha muito grande da polícia daquela época é que, bom, lembra que ele deu um nome falso, né? Até esse ponto aqui, essa segunda equipe aqui que estava investigando o caso não sabia que ele era o Umesh, que era suspeito de ter tirado a vida da Pallavi. Bom, mas mesmo assim ele estava preso e eles tinham que transferir ele do presídio para um outro lugar. Então eles estão lá na van, né, policial, levando ele para esse outro lugar e no meio do caminho ele fala que ele está passando mal, que ele precisa ir no banheiro. A polícia da Índia, eu acho que acontece isso até hoje, tá? Em muitos casos, porque eu vejo muitas fotos aqui dos casos da Índia que eu já contei, que eu vou deixar aqui para vocês se vocês se interessarem em assistir os outros casos. Mas o que eles fazem com os presos? Eles colocam algemas aqui e grudada nessas algemas fica uma corrente, como se fosse uma coleira de cachorro mesmo. Eles vão segurando o preso aqui por essa corrente e ele vindo, né, com a algema atrás. Então, para ele ir no banheiro, que seria ali no meio do mato, no meio da estrada mesmo, o policial disse que ele estava algemado e pegou essa corrente e só enrolou aqui na algema dele, uma corrente que ele disse que era de chumbo ou de ferro, uma corrente pesada, e deixou ele no mato para fazer as suas necessidades. Só que nessa, o Umesh começa a correr e ele foge do local. A polícia começa a procurar por ele ali na mata, chama reforços, mas ninguém encontra ele. Então aqui ele conseguiu fugir mais uma vez. E só depois da fuga que essa polícia aqui que estava com ele descobriu que ele era o Umesh e que era suspeito de ter tirado a vida da Pallavi em Chitradurga. Bom, depois da fuga dele, passam uns 15 dias e a polícia decide ir na cidade natal dele, lá na casa da família, né? Porque a família ainda morava lá nesse vilarejo de Basapanamalig. E pasmem, ele estava lá tranquilamente na casa dos pais. A polícia prende ele, mas mesmo assim ele não confessa. Ele fala que é inocente e ele fala que ele não é a pessoa que eles estão procurando. Começam a machucar ele bastante ali para ele começar a falar a verdade e então que realmente ele começa a admitir tudo que ele fez. Ele diz que ele enterrou todos os pertences das outras mulheres perto da casa da família. A polícia vai lá e encontra essas joias. As mulheres sobreviventes identificam os pertences roubados e lá também, junto nessa sacola ali com as joias, estava a tornozeleira da Pallavi. Então, a partir desse ponto aqui, o Umesh, ele não era só acusado de roubo ou de ter forçado relações ali com as mulheres, mas ele começou também a ser acusado de ter tirado a vida de uma mulher. Então ele passa para o departamento de homicídios da polícia. E a polícia transfere ele novamente, tá? E nessa outra transferência ele vai tentar fugir de novo. E dessa vez ele vai fazer uma coisa que ninguém imaginava. Bom, lembra que a corrente, né, ficava ali com um policial segurando como se fosse uma coleira. No meio dessa transferência aí, ele vai e tira as calças dele, o policial tá do lado, e ele começa a fazer o número 2 no pé do policial. Ele faz realmente o número 2. Por que ele fez isso?
Ele fez isso porque ele pensou que o policial que estava segurando ali a coleira, na hora que ele começasse a fazer o número 2, ele ia se assustar, ia soltar a coleira e assim ele podia fugir do carro. Só que isso não aconteceu porque o policial era um policial treinado. Então eles conseguem segurar a ele nesse dia e fazem essa transferência com sucesso. Agora lembra daquela carta anônima que a polícia recebeu? Que tinha então 5 filhos de pessoas influentes da cidade que estavam envolvidos no caso da Pallavi? Bom, isso aqui saiu nos jornais. Quando ele estava solto ali, ele também lia os jornais. Ele era um cara muito inteligente, então com certeza ele acompanhava o próprio caso. Bom, nessa segunda delegacia, então, ele passa a segunda versão dos fatos. Ele falou que tinha um carro estacionado onde estavam seus amigos, os 5 filhos de pessoas ricas da região, e que esses amigos forçaram ele a entrar no carro. Passaram na estrada e viram a Pallavi. E então eles saíram todos do carro, seguraram a Pallavi e colocaram dentro do carro. E ele fala que nessa de colocar ela dentro do carro, ele se assustou, caiu no meio da estrada, machucou o olho. E então os 5 foram com a Pallavi, ele ficou na estrada e ele não fez nada. Sim, ele acusou os outros 5. Bom, a polícia encontra esses outros 5 ali e então prende todos eles também. Todos eles, quando eles chegam na delegacia, eles falam que eles são inocentes, mas depois a polícia começa a machucar ali para tirar mais detalhes e um deles acaba passando uma terceira versão dos fatos. Esse outro, então, falou que realmente eles estavam todos ali no carro e que o Mesh estava junto com eles também. Eles viram a Pallavi, pegaram ela da mesma forma que o Mesh contou, amarraram e colocaram no carro. Só que esse menino fala que na hora que ela foi dentro do carro, ela começou a resistir e ela chutou a cabeça do Mesh, que caiu para fora do carro, machucou o olho. E assim o Mesh ficou e que depois disso ele e os outros 4 saíram nesse carro, levaram a Pallavi para outro lugar, forçaram relações íntimas com ela, tiraram a vida e que no dia seguinte com esse mesmo carro eles levaram e abandonaram ela naquele terreno baldio. Então esse menino falou que o Mesh não tinha nada a ver ali com o caso da Pallavi. Bom, todos eles estavam presos, tá? Tava o Mesh e esses outros 5 homens ali, filhos de pessoas ricas da região. E lembrando que a investigação desse caso da Pallavi foi muito mal feita, né? Porque lembra que ela tinha mordida no corpo, isso aqui nunca foi comparado com nenhum deles. Outra tinha material genético também na cena, isso também nunca foi comparado. Eu acredito que não tenha nem sido analisado, levado para análise, tá? Retirado, qualquer coisa ali. Investigação péssima, mas enfim. Então estavam todos eles presos até que eles decidem transferir eles para outro local. No dia 18 de julho de 1997, eles foram fazer essa transferência. E antes de fazer a transferência, eles tinham que passar no médico, que é um check-up obrigatório que tem que ser feito lá. Bom, o Mesh estava com o tornozelo ali machucado e ele estava com o pé realmente engessado. E então foram no médico, fizeram lá o check-up e tal, e estavam levando eles para um presídio. Só que como demorou muito aquele processo ali, essa transferência foi feita durante a noite. E eles acabam chegando com os presos na porta desse presídio para aproximadamente meia-noite. Quando eles chegam lá, eu também não entendi essa parte aqui, tá? Mas o cara lá que era encarregado do presídio falou, não, ninguém pode entrar porque a gente precisa acordar o superintendente para entrar aqui com a papelada desses presos que vocês trouxeram. Bom, enquanto eles estavam resolvendo aquilo ali, o Mesh fala que ele precisa ir no banheiro. E ele tá ali com o pé engessado, então, todo mundo achou que não teria perigo nenhum. Bom, um outro policial fala, eu também preciso ir no banheiro, então eu vou junto com você aqui no mato. Se afastaram os dois e foram nesse mato, e esse policial conta que o Mesh estava realmente ali caminhando com dificuldade, o que talvez tenha feito com que ele ficasse mais tranquilo. Bom, esse policial começa a fazer xixi, faz o xixi bem demorado, mas o Mesh é rapidinho e ele começa a se afastar do policial, de repente ele vira pro lado e começa a correr. E ele foge novamente da polícia nesse dia. Ele fica foragido por alguns meses e ele vai para Bangalore em fevereiro de 1998. E lá ele começa a atuar novamente. No dia 19 de fevereiro de 1998, ele ataca 2 mulheres no mesmo dia. Alguns dias depois,
ele vai atuar novamente. Dessa vez vai ser ainda pior. No dia 28 de fevereiro de 1998, o Umesh vai na casa de uma mulher chamada Jayashri. Ela tinha 38 anos, ela era viúva de um médico e tinha um filho de 6 ou 7 anos que se chama Suresh. A Jayashri trabalhava como enfermeira em um asilo e nesse dia ela foi buscar o filho na escola e levou ele para casa. Os dois almoçaram e o menino saiu para brincar na rua enquanto a mãe ajeitava a casa. Bom, era o início da tarde e o Umesh vai na casa dela e inventa alguma desculpa para ela abrir a porta e ele entra na casa. E faz exatamente a mesma coisa, só que dessa vez ele também amarra ela assim em algum lugar, força ali tudo e começa a roubar as coisas da casa depois de ele ter terminado, né? E ele vai tentar também tirar ali, né, a vida dela, segurando aqui novamente, só que ela vai continuar respirando por algum tempo. Bom, enquanto ele está fazendo tudo isso, o filho dela, da enfermeira, estava brincando na rua, lembra? Ele vai voltar para casa, vai bater na porta, mas a mãe dele não vai atender, porque já estava acontecendo todo aquele pesadelo com ela lá dentro, e as janelas da casa e todas as portas estavam trancadas, então ele não consegue entrar. Ele volta para brincar na rua e depois ele retorna novamente para casa e é a mesma coisa, tá? Bate na porta e ninguém atende. Depois de um tempo, é o próprio Umesh que atende essa porta. Ele entra então com o filho, né, da enfermeira dentro da casa, vai até o quarto e mostra a mãe naquele estado. Só que o Umesh, esse louco, ele estava ali sorrindo pro filho dela e falando: olha, não, sua mãe está possuída e eu tô aqui tentando ajudar ela. Você fica aqui que eu vou lá nos vizinhos e vou pedir ajuda e já volto. O menino, que era muito pequeno na época, fica ali então e ele conta que ele vê ainda a mãe dele respirando ali, né? Muita coisa vermelha do lado dela, mas ela continuava respirando. Depois de um tempo ele sai ali de dentro da casa e ele vai para o jardim brincar e ele fica se balançando ali no portão. E nessa, umas vizinhas chegam e perguntam da mãe dele, porque elas não viram, né, ela, a enfermeira, durante o dia e tal. E ele fala: não, a minha mãe tá lá dentro, ela tá possuída e tinha um tio meu aqui que saiu, foi pedir ajuda. Essa vizinha pega e entra na casa para ver o que está acontecendo, chega lá e entra em choque, né, com a cena que ela viu, sai correndo e chama a polícia. Quando a polícia chega no local, isso aqui já era quase noite. Infelizmente não tinha mais tempo para salvar, tá? Porque infelizmente a Jayashri, a enfermeira, perdeu a vida. Lembrando que ela tinha 38 anos de idade somente. Agora, nesse caso aqui, a história vai ser completamente outra, tá? Porque vai entrar esse policial aqui que vai ficar encarregado do caso e ele entra com uma outra equipe da polícia que vai fazer uma investigação de verdade. Ele chamou cães farejadores para tentar seguir o rastro do Umesh, mas não conseguiram encontrar. Chamou um fotógrafo também ali para registrar, né, toda a cena. Ele chamou também uma equipe para coletar as impressões digitais e conseguiu coletar várias evidências que vão ajudar no julgamento depois. Agora vocês pensam que o Umesh parou por aí? Não, ele não parou não, tá? Porque 2 dias depois nós já temos outro caso registrado. Uma mulher chamada Nitya estava em casa no dia 2 de março de 1998 e essa mulher, ela estava grávida. E o Umesh bate na porta e faz a mesma coisa, entra, força ali ter relações, só que a Nitya, ela começa a lutar com ele e ela parece que na cozinha, ela consegue segurar a panela de pressão e ela dá com a panela de pressão na cara dele. E nisso ela sai na rua e já começa a gritar e os vizinhos, né, vêm acudir ela, conseguem capturar o Umesh e amarram ele num poste, chamam a polícia no local. Ele é levado para a delegacia, ele fala novamente que é inocente, novamente dá um nome falso, mas na delegacia ele é reconhecido como Umesh, o fugitivo, o foragido que a polícia estava procurando em outra cidade. A polícia começa a interrogar ele e ele acaba então confessando aonde que ele estava morando. Quando a polícia chegou lá nessa outra casa, encontraram várias
joias, aparelhos eletrônicos que ele roubou e também muitas roupas íntimas femininas. Também tinha dinheiro vivo e 3 ou 4 quilos de ouro, um total de 190 itens roubados. Essas aqui também são as primeiras fotos que nós temos aqui de uma das casas aonde ele morou. Então o policial encarregado compara as impressões digitais dele com as que foram encontradas na casa da enfermeira e o resultado era positivo. E depois disso aqui ele vai tentar fugir mais vezes. No dia 10 de maio de 1998 ele tentou fugir de um hospital, mas ele não conseguiu. No dia 18 de novembro de 1998 ele conseguiu fugir da polícia, mas ele foi capturado logo depois. Bom, vamos começar a entender então como que era o modus operandi desse SK monstro aqui. Bom, ele entrava na casa das mulheres que estavam sozinhas entre as 10 horas da manhã e as 3 horas da tarde. Por que ele fazia isso? Porque esse era o horário que as donas de casa estavam em casa e os seus maridos estavam fora de casa trabalhando. Outra coisa que ele sempre fazia também era rasgar as roupas, né, da pessoa, porque tem aquela questão da honra. Então, uma mulher nua, geralmente, infelizmente, ela não pede ajuda, ela prefere se esconder. E para entrar na casa dessas mulheres aí facilmente, ele fingia ser um operador de TV a cabo, ou então também fingia estar pedindo ali informações, ou então, algumas vezes também, ele pedia somente um copo de água. E ele não só fazia essas coisas dentro da casa das mulheres, né, mas ele também fez essas coisas muitas vezes nas ruas, então ele escolhia as ruas onde não tinha muitos postes ali de iluminação e ruas mais vazias com mato nas laterais, que assim, se as mulheres gritassem, ninguém iria escutar elas. E outro método que ele usou também para ele não ser capturado foi, cada vez que ele cometia, né, vários atos em uma cidade e que ele via que ele ia ser descoberto ou que ele era descoberto e conseguia fugir da polícia, ele se mudava ali da região e ia para outro local, porque ele também era policial e ele sabia que as delegacias não tinham comunicação, porque naquela época não era tudo digital, então as informações eram trocadas, né, de delegacia para delegacia com ok-tok, ou então via telefone mesmo, ou então panfleto que uma delegacia enviava para outra. Depois de um tempo, os julgamentos vão iniciar, todos os casos vão ser julgados em separado, eles vão ser julgados a partir do ano de 1998 até 2002, vai demorar esses julgamentos aí para acontecer. E ele vai ser suspeito de 20 casos diferentes. Então, alguns deles eu contei aqui para vocês, mas levem em conta que o número é muito maior, tá? Porque muitas das mulheres não registraram queixa nenhuma. E no meio desses julgamentos aqui, ele vai ser transferido várias vezes, porque lembra que ele atuou em cidades diferentes, então ele vai ter que ir para o tribunal da cidade tal, depois para o tribunal da outra cidade, e assim ele vai mudando de presídio para presídio. Então no dia 4 de março de 2002, ele estava sendo transferido, né, para outra cidade, e nesse dia ele finge estar com uma febre muito alta e finge estar doente ali durante essa viagem. Então os policiais falaram que eles ficaram mais tranquilos, que eu acho errado, mas enfim, né, achando que ele realmente estava passando mal. No meio do caminho, ele pede para ir no banheiro. Então a polícia deixa ele fazer suas necessidades lá no mato novamente, mas ele não volta para a polícia, claro, né, gente? Ele foge novamente. Aquilo ali era tudo fingimento, não estava doente, coisa nenhuma, e ele correu bem rapidinho, tanto é que a polícia não conseguiu capturar. E ele vai ficar ali foragido por aproximadamente 2 meses, até que no dia 17 de maio de 2002, às 8 horas da manhã, ele vai cortar o cabelo em uma barbearia que ficava na frente de uma delegacia de polícia. Olha que abusado que ele era. E aqui que entra o papel da mídia. Por isso que eu sempre falo, é muito importante a gente estar sempre divulgando esses casos. Primeiro porque a gente aprende a ficar mais esperto, e segundo porque quando a mídia divulga, nesse caso aqui do Mesh, por exemplo, eles divulgaram que ele fugiu e então estava todo mundo ali, a foto dele estava estampada nos principais jornais, então todo mundo sabia reconhecer ele na rua, e foi isso que aconteceu. Um motorista de tuk-tuk que foi nessa mesma barbearia viu
que era o Mesh que estava lá dentro. Saiu da barbearia de fininho e foi na delegacia e falou para os policiais, olha, o Mesh, aquele foragido louco lá, ele tá cortando o cabelo aqui na frente da delegacia de vocês. Bom, os policiais saem rapidamente para tentar capturar ele, mas quando chegam lá, ele já não está mais ali. Mas então eles começam a olhar ali pelos lados e eles conseguem realmente capturar o Mesh nesse dia. E esse motorista do tuk-tuk, ele também recebeu uma recompensa ali em dinheiro, né, que o próprio governo deu para ele por ter ajudado a polícia a capturar o monstro que estava ali apavorando todas as mulheres da região. Bom, os julgamentos continuam então e dos 20 casos que ele era suspeito, ele foi inocentado em 11 casos. Isso aconteceu porque, primeiro, que o tribunal não aceitou a confissão dele, tá, que ele deu lá na delegacia, porque lá na Índia isso é muito comum de acontecer, né, dos policiais machucarem ali os suspeitos para tentar arrancar alguma coisa deles, e por esse motivo o tribunal só vai aceitar a confissão do suspeito se a polícia conseguir encontrar alguma evidência que comprove o que ele falou na confissão. Bom, tinham as testemunhas e tinham as sobreviventes também, né? A maioria das mulheres, elas não aceitaram dar o seu depoimento no tribunal. E também a gente não pode deixar de falar do trabalho péssimo que a polícia fez no começo, né? Então, a investigação foi péssima, então não tinha ali evidências nenhuma para levar para o tribunal, então acaba que ele foi realmente inocentado. E nos casos que ele foi considerado culpado, muitos deles, eles vão só considerar o roubo, porque as sobreviventes não registraram o restante ali, a maldade que ele fez com elas. Então, ele vai acabar pegando condenações ridículas, na verdade, tá? Coisa de 4 anos, 7 anos e assim vai. E sobre o caso da Pallav, lembra que tinha também os outros 5 suspeitos, filhos lá dos caras influentes da cidade? Acabou que todos os 6, o Umesh e os 5, eles acabaram sendo absolvidos do caso porque o tribunal não aceitou a confissão que eles deram lá na delegacia, porque a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência de que eles eram culpados. Pergunto novamente, cadê a foto da mordida que tinha, né, nela? Também cadê o material genético que foi encontrado lá na cena? E esse caso, então, da Pallav, ele continua aberto até hoje, tá? Ninguém foi considerado culpado. Agora, já no caso da enfermeira, lembra que eles fizeram uma investigação de verdade naquele caso, né? Retiraram ali impressões digitais, colheram várias evidências ali da cena. Nesse caso, ele foi realmente considerado culpado e a condenação dele foi a pena capital. Mas ele vai fazer um pedido de apelação várias vezes, o pedido vai ser negado em alguns tribunais e então vai chegar na Suprema Corte. E em novembro de 2022, a Suprema Corte troca a sentença dele de pena capital para prisão perpétua. E até hoje ele continua preso, ele não conseguiu fugir mais, só porque depois a polícia colocou ele em uma espécie de solitária, que é uma cela que é só para ele mesmo, e ele fica o tempo inteiro nessa cela e ele não sai nem para comer de lá. O Umesh também foi filmado alguns anos depois e ele estava então já ali com uma idade mais avançada. E essas fotos eu tirei do documentário da Netflix, que é esse documentário aqui, que é realmente muito bom, e foi dele que eu tirei muitas informações para trazer o roteiro para vocês hoje. É claro que eu fiz também uma pesquisa muito grande na internet, mas tem muita notícia falsa na internet, então eu preferi me basear mais nas informações do documentário, apesar de que muita gente fala que o documentário tá ali, né, defendendo muito a polícia, mas vocês viram aqui, né, eu falei, o trabalho da polícia do início ali foi péssimo mesmo. Só essa última investigação ali, que foi do caso da enfermeira, que realmente eles fizeram um trabalho bom. Bom, além disso também, eu vou indicar para vocês um filme, que é esse aqui, que é um filme indiano, muito bom, aliás, que foi feito em 2013, e o nome do filme é Khatarnak Umesh Reddy. Fora isso, também mais uma informação que eu vou trazer aqui para vocês é sobre o filho da enfermeira. Lembra que a enfermeira, ela era viúva, né? Então esse filho, ele ficou sozinho, ele era muito pequeno naquela época. Depois de tudo acontecer, um dos policiais ali que investigou a cena, ele levou o filho da enfermeira para casa dele, junto ali com os filhos dele, com a mulher e tal, e eles cuidaram dele durante algum tempo, e depois de um tempo ele foi levado para um abrigo, né, para um orfanato,
E depois de algum tempo, ele foi realmente adotado por uma outra família. Esse menino que se chama Suresh, ele aparece também no documentário da Netflix, tá? Ele já está bem maior ali, né? Ele tá meio numa penumbra, assim, sabe? Mas ele tá lá mostrando e falando, né, a versão ali, como ele lembra como aconteceu tudo aquilo naquele dia, e ele lembra de todos os detalhes que aconteceu com a mãe dele. É muito interessante o documentário da Netflix, tá? Se vocês puderem, vão lá assistir, depois volta aqui no vídeo e me conta o que vocês acharam no comentário. E como sempre, em todos os casos que eu trago aqui no canal, tem uma lição que a gente leva assim para a vida inteira, né? Primeira coisa, não abra a porta da sua casa para ninguém, principalmente se você estiver sozinha em casa, se você for mulher. E mesmo se você estiver acompanhada, né, com seu marido, com seus filhos, se alguém tocar o interfone, não sei como que é a sua casa, de repente não tenha nem interfone, não tem câmera, né, para você ver quem que tá lá no portão, só abre uma janelinha de longe para que a pessoa não consiga te ver, e se você vê que você não conhece ela, não abra a porta, mesmo se essa pessoa estiver disfarçada de provedor de TV a cabo, o que acontece muito. Já contei um caso que aconteceu aqui na Turquia, vão lá assistir se vocês se interessarem, tá? Ou se tiver ali te pedindo de informações, qualquer coisa, tá? Não abre a porta da sua casa. Outra coisa também que a gente aprende muito aqui, e que eu aprendi nesse caso aqui, é que, primeiro, eu vou falar para vocês, tá? Não vamos culpar as vítimas, tá? Nós entendemos que isso aqui aconteceu numa época lá na Índia, onde, né, vamos falar a verdade, a polícia não trabalhava direito, então talvez por esse motivo as sobreviventes decidiram não prestar queixa, mas eu estou falando agora com brasileiros, com portugueses, com angolanos, com o pessoal de Moçambique, que também me acompanha aqui no canal. Se isso algum dia acontecer com você, bate na madeira, né, gente, que não aconteça com ninguém. Mas se algum homem fizer um mal desse pra você, sempre, sempre denuncie, tá? Faça uma queixa, registre o BO. Porque, lembrando a Gueta, lembra a sobrevivente que virou policial depois? Ela foi atacada 2 dias depois, somente a Pallavi perdeu a vida, no mesmo local, tá? Foram alguns metros de distância. Lembrando que o Mesh era policial, então se a Gueta tivesse dado a queixa, de repente ele mesmo ali no meio policial, ele ia saber que o caso estava sendo investigado e ele não iria ter tirado a vida da Pallavi 2 dias depois. Mas novamente, tá? Não vamos culpar a Gueta por isso aqui não, porque eram tempos diferentes e é um país diferente do nosso. Mas se acontecer com você, não vai acontecer com você, mas se for o caso, sempre registre um BO, tá? Porque você sobreviveu, mas talvez a próxima não irá sobreviver. Tá bom? Antes de sair do vídeo, por favor, compartilhe o vídeo para mim, para me ajudar aqui na divulgação do canal. Curte esse vídeo também, muito importante a curtida para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E comenta aqui embaixo, tá? Faz um comentário para me ajudar também no engajamento. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.